Bom dia, queridos amigos. É sempre uma alegria estarmos aqui nesse canal da Comunhão Espírita de Brasília, nesse programa Comunhão no Lar, em que os nossos templos dos nossos lares se encontram. Nós, do nosso lar, conversamos aqui, vamos até o lar de vocês, intermediados por essa nossa casa tão maravilhosa que é a comunhão e que nos cede esse espaço para que nós possamos conhecer um pouco mais do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. É muito bom estudar, aprofundar nesses temas e trazer reflexões sobre o Evangelho. E hoje o nosso tema vem do momento crucial de Jesus ali no Horto das Oliveiras. Por que dormes? Foi uma pergunta que Jesus fez aos seus discípulos, que tinham sido convidados a velar com ele durante aquele período. Jesus, no dia em que foi preso, também se reuniu ali e quis fazer um último encontro com seus discípulos. Normalmente a Páscoa é comemorada em família, seguindo a tradição que vem desde aquele período da travessia do Mar Morto, em que eles comiam apressadamente para poder fazer esse momento, né? Se preparar para essa travessia que seria feita. Mantinha-se essa tradição de que as famílias comessem juntas para celebrar aquela travessia que era feita, aquele momento que foi tão importante. Mas Jesus, sabendo que a Páscoa seria comemorada dessa forma, quis também celebrar com seus discípulos, e já ciente do que aconteceria, e marcou esse encontro na quinta-feira para que eles pudessem cear juntos, enquanto grupo, e pudessem ter aquele momento de comunhão, de repartição do pão e de diálogo fraterno, que era tão caro a todos os que estavam ali. Ninguém estranhou, ele marcou aquele encontro e teve todo aquela conversa, né? Partiu o pão, entregou a eles, repartiu o vinho também que ali estava, e tiveram juntos essa última refeição, onde muitas coisas foram ditas. No Evangelho de João tem uma belíssima passagem em que ele, que estava presente nesse momento, narra todas as colocações de Jesus, a prece que ele fez por seus discípulos, entregando-os a Deus, colocando-os como aqueles homens que estavam no mundo, embora não fossem do mundo, e que tinham sido entregues por Deus a ele, para que viessem e trouxessem a sua mensagem. É belíssima essa prece que está ali. E, após todo esse momento, Jesus chamou 3 desses discípulos, Pedro, Tiago e João, e pediu que fossem até o Horto das Oliveiras com ele, onde ele sabia que já aconteceria o momento que desencadearia aqueles instantes finais da sua vida, e quis orar a Deus. Jesus, que tinha o hábito constante de orar, fazia isso todos os dias, no amanhecer, no crepúsculo, em vários momentos a gente vê Jesus orando e buscando essa conexão direta com Deus. E ali, já sabendo dos momentos que viriam, o que ele quis fazer foi essa prece final, em que ele se encontra com Deus ali no Horto das Oliveiras. E ele leva Pedro, Tiago e João e vai um pouco mais adiante, onde ele tem aquele momento de prece a Deus e de encontro tão profundo com ele. Algumas vezes ele vai até Pedro, Tiago e João e percebe que eles, cansados, exaustos de tudo o que têm vivido e também preocupados com o que Jesus havia falado a eles, antecipando a eles os momentos finais de sua vida, dormiram mais de uma vez. E a cada vez que Jesus deixava o seu momento de prece, ia buscar os amigos, encontrava-os dormindo. Isso aconteceu 2 ou 3 vezes. E quando Jesus os encontrava, ele faz essa pergunta: por que dormes? Não foram capazes de velar comigo nem sequer por 1 hora, por um curto período em que ele estava ali, se encontrando com Deus por meio de sua prece, e esperava que eles velassem e também estivessem em prece,
e promovendo ali aquela sua segurança e o conforto naquela noite que eles estavam ali, em que era iminente o momento em que ele seria levado. Os discípulos ainda não tinham o total domínio disso, mas percebiam o perigo que se aproximava. Dormir é tido como também ali uma, uma distração, uma entrega ali à tristeza, aos cuidados, à falta de cuidado e à falta de velar por aquele momento. Então, Jesus reclama com eles, né? Fala com eles e adverte-os quanto a esse momento em que eles estavam dormindo. Assim, da mesma forma em que Jesus, ao falar aos seus discípulos ali naquela prece, naqueles instantes que ele permanece depois do repartir do pão, ele estava falando também aos seus discípulos que viriam, e aquela prece que está ali no capítulo de João, naquele momento, naquela narrativa que começa no capítulo 13 e vai até o capítulo 17, também é dirigida a nós. E essa pergunta também se dirige a todos nós que seríamos os seus discípulos, como somos até hoje. Por que dormes? E aí Jesus identifica que muitas vezes, diante das necessidades, dos cuidados que são exigidos de nós, das tarefas a que nos encontramos vinculados, nós dormimos. Nós dormimos por diversos motivos. Dormimos por cansaço, porque nos sentimos cansados de tantas obrigações que assumimos, e também até dos nossos ações que nem sequer se vinculam àquilo que é o nosso caminho para Deus. Enquanto Jesus orava, eles permaneciam adormecidos. E a nossa alma muitas vezes permanece adormecida, adormecida pela dor, adormecida pelos vícios que ali aos quais nos vinculamos também, adormecida pela tristeza, adormecida pela inação, pelo, pela preguiça e pela ausência de disposição de cumprir as nossas tarefas. Então, muitas vezes, enquanto Jesus nos busca, nós permanecemos dormindo e ele precisa nos despertar de alguma forma para que nós possamos cumprir essa missão. Tem um momento em que Paulo dorme de tristeza, depois de ter passado por um dia extremamente difícil, extremamente desafiador, quando ele está retornando ali do seu período no deserto e reencontra com aquelas pessoas que eram caras do seu coração, o seu pai, o seu melhor amigo, que tratam-no com indiferença, com desprezo. Seu pai chega a adiantar-lhe a herança, que é uma forma de deserdar o filho e dizer que ele não pertence mais à sua família. Então, ele entrega-lhe as moedas, os recursos financeiros que seriam o correspondente à sua herança, aquilo que ele achava que merecia naquele momento, né, que o filho merecia, dizendo que não tem mais nenhum vínculo. Paulo, em sua tristeza profunda, chora profundamente, chora até dormir de tristeza, né? E quem de nós nunca dormiu chorando no travesseiro, ensopando a nossa fronha com aquela tristeza profunda? E Paulo dormiu, mas foi aquele momento em que ele se encontrou com aqueles que seriam os seus mentores, que seriam os seus maiores amigos e inspiradores na tarefa, aqueles a quem ele já amava, Estevão e Abigail, que se apresentaram a ele e trouxeram aquelas lições maravilhosas, aquelas 4 palavras que resumem tudo aquilo que Paulo precisaria ter e se lembrar durante toda a sua missão. Trabalha, ama, espera, perdoa. Palavras que marcaram profundamente e que fizeram com que ele despertasse, dando-lhe ânimo de seguir em sua jornada, que não foi fácil, que teve inúmeros desafios, mas com quem ele teve o apoio desses 2 amados e daqueles que eram os emissários de Cristo com ele. Então, muitas vezes, nos nossos momentos de maior tristeza, de maior dor, de maior incerteza, de medo, Jesus vem nos despertar naquele momento em que nós dormimos sem compreender o nosso rumo, sem compreender o nosso papel.
Os discípulos ali não sabiam a importância que eles tinham para Jesus e permaneceram dormindo. Jesus vem nos despertar, vem nos mostrar e nos preparar para tudo aquilo que é importante na nossa vida. Ao despertar ali, Paulo encontrou com aqueles que o dariam apoio. Muitas vezes Jesus vem e nos lembra ali nos discípulos de forma enérgica e muitas vezes como Estevão e Abigail de forma carinhosa, preparando-nos para tudo aquilo que nós vamos fazer. No plano espiritual também, nós às vezes nos encontramos dormindo por inúmeras situações, às vezes por séculos, sem que a gente desperte. O despertar da alma é necessário, é imprescindível e inevitável, mas muitas vezes nós preferimos adiar esse encontro conosco mesmos, esse encontro com o Cristo, e permanecemos dormindo. No livro Missionários da Luz, há um momento em que André Luiz encontra-se em um galpão onde tem inúmeros, incontáveis espíritos que permanecem dormindo, até que eles próprios despertem. Os trabalhadores que ali estão esclarecem que eles não são autorizados a despertar aqueles espíritos, mas que eles inevitavelmente despertarão em algum momento, e eles estarão ali para dar apoio. Enquanto André Luiz está ali, de fato, alguns discípulos, alguns daqueles espíritos acordam atormentados, atarantados, sem saber bem onde estão. Saem correndo alguns, outros estão ainda sem perceber o que está acontecendo ali, e aqueles trabalhadores os acolhem, os despertam com o passe e dão a eles o apoio que eles precisam, encaminhando para onde eles estão prontos naquele momento. Então, nós sempre somos despertados, muito embora, em alguns momentos, nós nos recusemos a acordar. Eu me lembro da passagem do livro Há 2000 anos, em que Jesus tem um encontro com o senador Públio Lentulus, em que Jesus faz a ele o convite de mudar a sua vida naquele momento, mudar o seu rumo, mudar a sua direção, e diz que se ele aceitar naquele momento aquele convite, o seu destino será radicalmente mudado e ele poderá evitar algumas dores, algumas provas que ele havia atraído contra si mesmo, pela lei de causa e efeito. O seu destino seria transformado, aquelas provas seriam amainadas ou até mesmo eliminadas para que ele pudesse seguir no caminho do bem e acompanhar o Cristo na tarefa que ele teria que seguir. Infelizmente, Públio Lentulus não estava ainda pronto para atender aquele chamado. Permaneceu no seu sono do espírito, permaneceu no sono da vaidade, do orgulho e de tudo aquilo que ainda o prendia. Ele, que era um senador poderoso, e optou por permanecer nessa condição da vaidade, do poder, daquela civilização que ele considerava superior a todas as outras, e do poder da casta que ele emanava. E, permanecendo ali, ele ainda se vinculou a todas as provas que ele teria que passar, que vieram visitá-lo e que lhe trouxeram dor, lhe trouxeram desalento. Posteriormente, aí sim, ele despertou, porque esse despertar é inevitável para todos nós. Tem uma frase de um poeta chamado Mia Couto, em que ele diz que, muito mais do que despertar os mortos, Jesus cumpre o papel de despertar os vivos, que esse é o grande papel. Os vivos somos todos nós, espíritos que estamos aqui, espíritos que permanecem na vida em abundância que Deus nos legou e que Jesus nos anuncia, ele como nosso guia e mestre. Às vezes permanecemos adormecidos, mas Jesus nos dá esse presente do despertar, do chamado a que despertemos, para cumprir essas nossas tarefas e para seguir nesse caminho inevitável do nosso progresso. Jesus ressuscitou alguns mortos ali da vida, ressuscitou a Lázaro, chamando para que viesse à vida, ressuscitou o filho da viúva de Naim,
trazendo de volta àquela mulher a esperança e o consolo, ela que permaneceria sozinha e passaria por todas as provas da viuvez, do abandono social. Ressuscitou tantos outros que vieram e que tiveram essas, essas dores e essas provas, trazendo-os à vida, a essa vida em abundância. Curou muitos doentes, que foi uma forma também de trazê-los de volta à vida. Curou a mulher hemorroísta, que vivia uma morte profunda socialmente e que já não tinha uma vida que se pudesse reconhecer, pois além de estar vinculada àquele quadro, daquele fluxo de sangue que tirava a sua vida, que sugava a sua energia e que a impedia de fazer qualquer coisa, também era uma pária social, que era impedida de conviver com qualquer pessoa, em qualquer ambiente social, e mesmo de estar próximo do templo de Deus. Ao reconhecer o Cristo, ela buscou com fé despertar dessa doença que a consumia durante tanto tempo. Tocou o seu manto e, tocando o seu manto, foi visitada por aquela energia que a despertou, por aquela virtude que saiu do Cristo. Da mesma forma, o nosso cego de nascença, o cego Bartimeu, ao encontrar com o Cristo, despertou e passou a enxergar. Despertou o seu espírito, passando a enxergar as luzes que Jesus lhe trazia, com as quais ele presenteava. Foi um belo despertar que trouxe a ele uma nova vida, uma vida diferente com a qual ele se comprometeu a partir de então. Aceitemos então o convite do Cristo, que nos desperta quando estamos dormindo e nos convida a vir com ele velar, a seguir o convite e a cumprir com ele as tarefas que são caras ao nosso espírito. Aceitemos esse convite, despertemos, saiamos do nosso profundo sono, do sono da tristeza, do sono da dor, da inatividade, dos vícios e de tudo aquilo que a nossa alma ainda está presa. Libertemo-nos desse sono, despertemos com o Cristo para o caminho definitivo do nosso progresso, que é inevitável. Não adiemos esse esforço, não adiemos esse encontro. Atendamos o chamado tão carinhoso do Cristo, mesmo que às vezes ele se revele de uma forma enérgica, de uma forma de dor e às vezes de tempestades. Aceitemos esse doce convite que nos levará aonde inevitavelmente precisamos ir. Que o Cristo seja a voz que nos chama e que nós estejamos prontos a despertar cada vez que eles vêm, a deixar os túmulos em que nos encontramos como Lázaro, a deixar esse fluxo de sangue que nos suga as nossas energias e faz com que elas se esvaiam, deixando-nos à deriva na vida, que nós deixemos a cegueira da nossa alma, que às vezes nos leva a caminhar na escuridão, e despertemos, fazendo com que nós possamos compreender, assim como Paulo naquele momento, que existem amigos e existe o próprio Cristo que nos guiarão nesse caminho, que é cheio de provas, cheio de dores muitas vezes, mas que trará as alegrias da amizade, do amor e do dever cumprido, do bom combate que será travado, e que possamos, como Paulo, dizer que Cristo habita em nós e que nós estamos despertos por Ele para fazer o nosso papel e seguir para o lugar onde somos esperados. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre, e que sejamos espíritos que enxergam e que estão vivos diante do Cristo. Um grande abraço a todos e até a próxima.